Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. O vereador Rodrigo Coutinho promoveu uma audiência pública para discutir a oficialização de Setúbal como um bairro recifense. Ele é autor de um projeto de lei que trata do assunto. O encontro aconteceu no plenarinho da Câmara e reuniu secretários municipais, parlamentares, representantes de entidades da sociedade civil e moradores de Setúbal. Na abertura da audiência, Rodrigo Coutinho destacou a necessidade de reconhecimento cultural, de individualização, de investimentos públicos direcionados e de um melhor planejamento urbano para Setúbal. Esse projeto surgiu a partir de proposições dos próprios moradores de Setúbal. A gente vem num contato direto com vários moradores, comerciantes e pessoas que circulam dentro do bairro, inclusive fazendo consultas populares. A gente distribuiu alguns questionários a vários edifícios que ficam no futuro bairro de Setúbal. Fez também o corpo a corpo, falando individualmente com várias pessoas, vários comerciantes, como aqui disse há pouco, para poder avaliar e escutá-los o que é que eles acham sobre a criação do futuro bairro de Setúbal. O vereador explicou ainda que o projeto de lei de número 285 de 2017 é embasado em consultas feitas com a população, com associações e com institutos como o Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. O bairro do Setúbal ele tem características próprias hoje, sociais, culturais e físicas inclusive, né? Então ele difere de Boa Viagem, né? E isso é a primeira questão. A segunda questão é a questão política, né? Os investimentos que são feitos em Boa Viagem muitas vezes não contempla aquela área do Setúbal e entra nessa conta, né? Então eu acho importante que fique como bairro. E outra coisa que é importante dizer, que essa mudança não trará nenhum acréscimo, nenhum gasto ao poder público, né? Quer dizer, não é uma criação de um município que você tem que criar uma prefeitura, secretarias, Câmara Municipal, quer dizer, tem toda uma estrutura de gastos, né? Não, vai ser uma coisa que vai ficar bem custo zero, praticamente para a prefeitura, e vai dar uma visibilidade maior aos problemas, né, daquela região do Setúbal. Secretário de Controle Urbano e Mobilidade do Recife, João Braga, disse que consultou o Departamento Jurídico e a Secretaria de Finanças da Prefeitura. Segundo ele, as duas pastas disseram que não há impedimento legal na proposta do vereador e que ela também não trará ônus nem para o Executivo e nem para a população. João Braga sugeriu que fosse feita também uma eleição ampla, através de urnas, para saber se os moradores e comerciantes querem permanecer como parte de Boa Viagem ou que Setúbal seja oficializado como um bairro. O quão democrático está sendo esse processo, porque não só o coletivo Setúbal vai estar sendo ouvido através de um de seus representantes hoje. Então, assim, outras pessoas vão estar sendo ouvidas de várias partes do bairro, porque Setúbal é um bairro diverso. Você tem uma área mais vertical, você tem uma área um pouco menos vertical, uma área mais comercial, outra menos. Então, você vai estar ouvindo toda essa população. Então, é bem mais interessante levar isso para dentro do bairro. Afinal de contas, a gente está discutindo pertencimento. E não existe lugar melhor para discutir pertencimento do que dentro do bairro. Para a deputada estadual Priscila Krause, a oficialização do bairro atende a uma realidade que já existe. Ela destacou ainda a sensação de pertencimento de quem vive na área. É muito difícil você encontrar um morador da área de Setúbal que diga eu moro em Boa Viagem. Ele diz eu moro em Setúbal. Então, de fato, a aprovação desse projeto de lei, que eu espero que seja aprovado, ele coloca na lei aquilo que se vivencia na cidade. E essa é a nossa função, é a função de um legislador também reconhecer a realidade existente. Setúbal é um bairro, do ponto de vista prático, do ponto de vista do funcionamento da cidade. Secretário de Saneamento do Recife, Alberto Feitosa, também elogiou a iniciativa do vereador Rodrigo Coutinho. Frisou que o projeto é pertinente e que o debate deve avançar, inclusive, para a criação de outros bairros. Já o secretário municipal de Planejamento trouxe informações levantadas pela Prefeitura.
Segundo Antônio Alexandre, estima-se que Setúbal tem hoje cerca de 42 mil moradores, o que corresponde a 43% da população de Boa Viagem. Ele destacou ainda a dimensão simbólica e a dimensão política-administrativa da criação do bairro. Nós fizemos diversos estudos para buscar caracterizar exatamente aqueles elementos que configuram um bairro ou que permitem a discussão de uma classificação de bairro, que seria, além do sentimento de pertencimento da população, as infraestruturas existentes, o conjunto de equipamentos, de áreas de uso público, de lazer, cultura, oferta de serviços de saúde, de educação, restaurantes, atendimento de serviços como padarias, farmácias, enfim, toda aquela dinâmica que faz com que a determinada região tenha autonomia suficiente para você dizer que aquilo representa uma unidade político-administrativa do município e que possa orientar as políticas públicas e a definição de orçamentos e de intervenções configurado como bairro. Antônio Alexandre disse ainda que a Câmara do Recife está diante do desafio de regulamentar essa questão. Nós estamos buscando agora, dentro dessa discussão, fazendo os estudos técnicos e propondo que a Câmara de Vereadores consiga avançar na definição de critérios e de requisitos para que a gente possa avaliar essas e outras demandas em relação à criação de novos bairros na cidade. E também foi levantado aqui muita preocupação sobre se haveria mudança de IPTU, se a especulação. O senhor disse que a Secretaria de Finanças foi consultada, que não há impedimento legal, é isso? Não, é verdade, porque o lançamento dos tributos municipais está associado ao imóvel. O imóvel não vai mudar de lugar, então certamente a matrícula do imóvel ela não se altera. O que deverá acontecer é que as bases de informações, não só do município, mas do IBGE, de Correios, de CELP, de Compesa, enfim, todas as instituições e entidades que usam a base de informações, que tem um bairro como uma referência, terá que ser alterado. E isso é um trabalho que vai ter que ser feito, evidentemente. Vamos ser uma fase de transição e depois de algum tempo isso terá que ser acomodado se, eventualmente, o bairro de Setúbal for formalizado. Morador de Setúbal, o vereador Anderson Florencio também participou do debate e disse que sempre lutou na Câmara pela oficialização do bairro. Parabenizou o colega pela iniciativa e também destacou os desafios do Legislativo para estabelecer os critérios necessários à criação. Outras colocações, questionamentos e sugestões foram feitos durante a audiência. A gente, inclusive, avaliou a possibilidade de fazer uma audiência pública no bairro, porém, inicialmente a gente preferiu trazer aqui para a Câmara, inclusive porque teria mais acesso às próprias autoridades, que aqui se fizeram para a gente. A gente teve 3 secretários, o secretário Alberto Feitosa, o secretário João Braga, o secretário Antônio Alexandre, assim como o representante do Instituto Pelópolis da Silva, o representante do Instituto Arqueológico, Silvia Morim, a deputada Priscila Krause, que aqui também se fez presente. E eu acho que essa condição da gente poder trazer para cá as autoridades, além de toda a infraestrutura que a casa tem de promover a audiência pública, por isso a gente preferiu fazer essa primeira audiência aqui e depois levar para os bairros.